Olá, eu sou Ricardo Sanches e hoje nós vamos ver a importância de regulamentar o artigo 9º, inciso 2 da Lei de Acesso à Informação. Bom, muitas vezes, quando eu falo da importância de regulamentar a Lei de Acesso à Informação, em especial o artigo 9º, muitas pessoas me perguntam, da onde vem a obrigatoriedade de regulamentar? E a obrigatoriedade vem da própria lei, vem do artigo 45 da Lei de Acesso à Informação, que diz: cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas às normas gerais desta lei, definir as regras específicas quanto a dois institutos. Primeiro, a transparência passiva, que é o artigo 9º, os incisos 1 e 2, e a seção 2, capítulo 3, que é a parte de recursos, que vai do artigo 15º ao 20º, que trata de recursos sobre a negativa do acesso à informação. Então, e às vezes pergunto, mas se a lei exige que sejam os estados e municípios, a Câmara, uma autarquia, um órgão público, poderia aderir à lei que está, por exemplo, na prefeitura? É claro que sim, não há problema nisso. A questão dessa regulamentação é que esses dois institutos, que trata da transparência passiva, que é o ESIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, tanto na forma digital como na presencial, e o incentivo à participação popular, esse instituto pede para regulamentação por conta que os órgãos são diferentes, eles têm infraestruturas diferentes, tanto técnicas, tecnológicas, recurso de pessoal. Então, o ideal é que o órgão se adeque com a sua infraestrutura, com seus prazos, com a sua forma de pedir os recursos, com a hierarquia, com para quem dirigiu o primeiro recurso, como é que vai ser feita a primeira resposta e etc. Então, muitas vezes, o que estipula como um recurso transcorre, entra, passa por uma prefeitura, é diferente de uma Câmara e de um órgão, de uma autarquia, por exemplo, como um departamento de água e esgoto. Então, daí é que vem a exigência da regulamentação. O nosso tema hoje aqui nós vamos tratar do artigo 9º, transparência passiva, inciso 2º, que trata do incentivo à participação popular. Então, o inciso 2º diz o seguinte: o acesso à informação pública será assegurado também mediante realizações de audiências públicas ou consultas públicas, que é o incentivo à participação popular. Então, nós vamos tratar de consultas públicas. Audiências públicas já é um instituto consagrado nas organizações, nos órgãos públicos. Já é alguma coisa que já se vem com a prática de audiências públicas. A consulta pública, nós vamos trabalhar a consulta pública digital. Bom, antes da gente entrar propriamente no tema da consulta pública, eu vou destacar a ênfase que a Lei de Acesso à Informação dá à internet. Então, no artigo 8, que é o artigo que trata da transparência ativa, diz que os órgãos e entidades públicas devem promover, independente de requerimento, divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo por elas produzida ou custodiada. E aí o artigo 8 destaca várias informações que têm que ser disponibilizadas no site. Dentre as informações que têm que ser disponibilizadas no site, dando o exemplo de uma delas, por exemplo, o edital de licitações, que é o instrumento de compra de produtos e serviços que o órgão público utiliza. No artigo 8º, que é a transparência ativa, para o cumprimento desta exigência, o parágrafo 2º do artigo 8º diz o seguinte: para cumprimento do disposto no CAPT, ou seja, para os órgãos e entidades públicas cumprirem a divulgação em local de fácil acesso, os órgãos e entidades públicas deverão se utilizar de todos os instrumentos legítimos que dispuserem, jornal, mural e etc. Mas é obrigatória a divulgação nos sites oficiais da Rede Mundial de Computadores, ou seja, supondo um edital de licitação, a obrigatoriedade é que esse edital seja publicado na internet, no site oficial. Bom, se é a obrigatoriedade na internet, eu poderia pensar assim, então basta eu ter um edital, eu publico ele na internet
e está sanado o meu problema, né? Eu cumpri a contento, a obrigação da publicidade, e eu faço uma observação nesse quesito. A publicação, ela deve cumprir as funções básicas do princípio da publicidade. E quais são as funções básicas de um princípio da publicidade? A primeira é como meio de transparência, né, e permitir aí o controle social dos atos administrativos. E a segunda, e essa é uma função importante, que você vai presumir o conhecimento do ato administrativo ao público em geral. E quando você presume, você vai desencadear decurso de prazo para recurso, decadência, prescrição, ou seja, é por meio da publicação que se estabelece o controle e o início dos efeitos do ato. Então, se você publicar um edital, porque pode ter recurso, porque pode ter prazo para recurso, porque pode ter prazo para impugnar, é muito importante que na publicação do edital esteja a data da publicação. Vamos relembrar como que acontecia quando não tinha internet, as publicações eram em jornal. Quando a gente publicava um edital, um ato administrativo no jornal, era fácil de identificar a data. E a partir daquela data do jornal, da publicação, se contava ou se começava a fazer os meios de controle de início dos efeitos desse ato. Essa é a dica. Se você for publicar tudo na internet, atente-se a isso. Veja se todos os seus atos têm data para que possa cumprir as funções básicas do princípio da publicidade. Bom, vamos iniciar então com a nossa consulta pública. Consulta pública. Como que a gente pode realizar uma consulta pública digital, de forma fácil, rápida e de baixo custo? Tá? Vamos entrar no site da consulta pública. Você veja aí, www.consultapublica.com.br, onde a gente tem um site que mostra que a consulta pública é um instrumento de transparência pública, citado na Lei de Acesso à Informação. Aí você tem os temas, né, que a sociedade pode debater. E nesse site, você rolando uma página, navegando sobre ele, você vai ter um vídeo demonstrativo e algumas câmeras que já se utilizam desse instrumento para fazer a consulta à população. Bom, agora nós vamos entrar numa consulta pública que aconteceu, para que você possa ver como que é esse instrumento. Então, imagine o seguinte, no site da sua entidade, você pode ter uma consulta pública. O exemplo que eu vou dar aqui é a consulta pública da necessidade de abertura de uma via para passar veículos num calçadão de São Carlos. Essa é uma consulta pública real. Então, para que se possa opinar, basta o usuário clicar no Opine Aqui, ele entrando, existe um texto, né, que fala um pouco sobre essa consulta pública, e aí tem argumentos contra e a favor. Não só isso, tem também documentos outros que fazem a capacitação do cidadão no tema. Então vamos ver um relatório que está lá. Então, como que capacita? Capacita a pessoa, mostra o que vai ser feito, como vai ser feito. E claro, os documentos que eu estou mostrando aqui foram os documentos reais utilizados na consulta pública de São Carlos. Então o cidadão fica capacitado em opinar a respeito do tema. Então tem fotos, tem croquis, tem desenhos, tem até com a abertura da rua, né, para passagem de carro, há uma mudança no trânsito. Então, nesse documento é explicado essa mudança de trânsito, como vão correr as mãos, o que vai acontecer, quantas vagas vão ser abertas. Ou seja, a pessoa fica então capacitada nesse tema. Bom, depois que o cidadão se capacitou, entrou, ele pode opinar. Para opinar, basta clicar em Opine. Geralmente, a consulta pública é uma consulta que tem o aspecto de você se cadastrar, porque ela não é anônima, ela não está sob o manto do anonimato. Então, existe um cadastro e a pessoa pode concluir o cadastro, né, digitando nome, endereço, ele tem uma senha, o e-mail. E essa consulta pública, em especial, ela georreferencia a localização de quem está contribuindo, e que é um recurso muito importante. Por quê? Se tivermos fazer uma consulta pública sobre a qualidade
né, do atendimento, das unidades básicas de saúde, é importante saber da onde vem essa contribuição. Por quê? Porque a unidade básica de atendimento pode, no bairro A, ser diferente do bairro B. Assim também transporte coletivo, assim também educação. A escola fundamental do bairro A tem diferentes recursos e diferente tratamento do bairro B. Terminado o cadastro, posso seguir os passos da minha contribuição e aí eu vou então responder o tema a qual está submetido. E a pergunta é: na sua opinião, você acha necessário, né, você é a favor ou contra a abertura de passagem de veículo pelo calçadão? Você responde que é a favor ou contra, sou a favor. E aí, neste caso, a Câmara Municipal de São Carlos estipulou que, para a sua opinião, só aceitaria com o mínimo de 60 caracteres. Então você escreve a sua opinião com no mínimo 60 caracteres para que ela possa ser aceita pela Câmara, né? O que vale não é tanto só o a favor ou contra, mas sim o porquê que você é a favor e o porquê que você é contra, qual é a sua visão nesse processo. E aí eu dou o confirmar e a contribuição está encerrada. Veja, não é uma área de debate, não tem que ter mediador, não tem que ter nada disso. As pessoas vão contribuindo e essas contribuições ficam armazenadas num banco de dados até a hora que termina a consulta pública, porque ela se estabelece num prazo. Tá? Bom, agora que nós já vimos esse trabalho aí de como é que o município, o cidadão faz uma contribuição, vamos entrar no site de São Carlos e ver o resultado que deu essa consulta pública na cidade de São Carlos. Então, entrando no site, Portal da Transparência, você vai no item Consulta Pública. A Câmara de São Carlos tem o hábito de fazer várias consultas públicas e aí ela tem essa consulta pública já encerrada. Tá? Então, foi uma consulta pública que teve 340 contribuições. Dessas 340 contribuições, 82,02 foram contra a abertura e 17,94 foram a favor. Mas ela tem outros dados que a gente pode ver. Por exemplo, faixa etária de quem contribuiu, que a gente separa o contribuinte, porque no cadastro pediu. Por cidade, então, embora que seja uma consulta pública que trate de São Carlos, várias cidades contribuíram, várias pessoas de outras cidades contribuíram. Por estado, por coincidência, teve uma contribuição de outro estado. Né? Por escolaridade, porque essas perguntas foram feitas no cadastro, e aí eu posso segmentar o meu público. E aí a estatística final da consulta pública, que é o relatório, né, dizendo que era o 82,02 e 17,94. Este daí é um relatório. Esse relatório vai ficar no site para que você possa baixar e analisar ele com calma. Bom, dando continuidade, a regulamentação da consulta pública. Então, na Câmara Municipal foi feita uma regulamentação por intermédio de uma resolução, tá? Então, fica instituído o programa de consulta pública digital na Câmara Municipal com a finalidade de submeter a comentários e sugestões do público em geral de projetos, documentos de interesse relevante para a sociedade. Quem pode propor a consulta pública? No caso dessa regulamentação, ela pode ser proposta por qualquer vereador, mas vai ter que ser submetida à mesa diretora da Câmara para analisar a oportunidade e conveniência, podendo até encaminhá-la para a Procuradoria Jurídica opinar a respeito da legalidade do assunto. Então, na Câmara Municipal, qualquer vereador pode solicitar uma consulta pública, tem a aprovação da mesa e podendo ou não ser encaminhada para a Procuradoria Jurídica. Um outro artigo, que é o artigo 3º, diz o seguinte: olha, uma consulta pública não pode ficar por menos de 20 dias no ar, que é um prazo mínimo considerado para que as pessoas possam opinar. Tá? E, por fim, né, a Câmara, né, vai receber todas as contribuições e vai analisar cada uma das contribuições por uma comissão nomeada por funcionários. São 3 analistas que a gente chama. E os analistas têm a finalidade, a função de retirar, né, as consultas públicas que tem palavra chula, ofensa à pessoa ou está fora do tema.
E assim praticamente termina essa resolução que dá estabelece poucos instrumentos, de forma fácil e simples, implantar uma consulta pública com a devida regulamentação. Tá aí a dica para vocês de como realizar uma consulta pública digital de forma fácil, rápida e sem muita complicação com custos. Tá? Meu nome é Ricardo Sanches, deixei os meus dados, né, para vocês. Se tiverem dúvida, podem me mandar e-mail. E se gostou do vídeo, dê um joinha aí no final do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.